E eu, que é a Liliana. E eu, Raquel Kio, do podcast E Agora, Balzac? Estamos com a Janaína Azevedo. Oi, Janaína. Olá. Prazer em recebê-la novamente. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, para nós partilharmos sobre o conhecimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento, sobre assuntos tão maravilhosos que nos faz expandir mais a cada vez a consciência, né? Isso é maravilhoso, né? Gente, Janaína Azevedo é terapeuta vibracional. Ela auxilia a promover uma mudança de percepção, de vida e das novas formas de pensar. Trabalha com terapia tamiana, a terapia multidimensional, o Reiki e o PNL, que a gente vai conversar com ela hoje a respeito. É isso aí. Janaína, o que a gente pode falar sobre a PNL, né, essa programação? A gente estuda, fala muito sobre a reprogramação mental, né? A gente tirar essas crenças militantes, esses padrões repetitivos que não são construtivos. E a PNL, assim, o que ela aborda? Explica um pouquinho pra gente, assim. Vou te dar uma definição que eu acho bem interessante de um autor de um livro de introdução à PNL, que ele fala o seguinte, que a PNL nada mais, nada menos do que a arte da excelência. Ela é arte e é também uma ciência, tá? Excelência humana. Então, nós trabalhamos, né, com a PNL para justamente promover mudanças. É um processo, resumidamente, quando a gente fala dos processos, através de técnicas, onde vai proporcionar, né, essa excelência no comportamento, na linguagem verbal e não verbal, uma forma de comunicação. Como eu posso me comunicar melhor? E a partir do momento onde eu consigo me comunicar melhor com o mundo, né, exterior, eu consigo ter melhores resultados. A PNL, ela também fala da comunicação corporal? Sim. Porque através, né, dos nossos sistemas representacionais, né, os processos neurológicos, então programação, onde eu tenho ali um processo, né, eu crio processos, neurolinguística, nós temos o quê? O nosso sistema neurológico, através dos nossos sistemas representacionais, que são a audição, a visão, a fala, né, nós temos ainda o olfativo e o degustativo. Mas, na verdade, os três principais, que é a visão, a audição e a fala, onde eu consigo me expressar com o mundo. E eu consigo também compreender, né? Além de compreender o outro, eu também consigo me conhecer mais. É uma caminhada longa aí, né? De autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, quando eu tenho essa comunicação melhor desenvolvida, eu consigo ampliar mais a minha visão de mundo. Fala-se muito disso, né? De me libertar de crenças, enfim. Essas representações que você fala é quando a gente fala assim, eu sou mais visual, eu sou mais auditivo. Mais sinestésico. Exatamente. Então, a gente consegue se adequar. Se conhecendo mais, eu posso desenvolver, porque nós temos essa habilidade, nós temos todos os sistemas. Mas, de repente, eu sou mais visual. Então, para mim, as coisas funcionam. Eu olho uma imagem, uma figura, ou, por exemplo, para estudos, né? Eu bato o olho naquilo ali, eu já consigo. E a forma de me expressar também, né? Porque tem a linguagem verbal e a não verbal, né? Que é a linguística, na verdade. Então, eu consigo interpretar aquilo e assimilar melhor as informações. E aí, já diferentemente de um auditivo, o fato dele escutar, para ele basta isso, ele escutou uma aula, ele escutou algum assunto numa conversa, para ele já marcou. Já o sinestésico, ele precisa o quê? Do toque, do tato, sentir, é leve, é pesado, né? Então, na verdade, quando eu consigo ter mais, normalmente eu posso dizer assim, eu sou mais sinestésica, então a minha linguagem também já muda. Eu transformo, eu sinto leve, eu sinto pesado, eu sinto... Enfim, você trabalha mais com essa questão de sensações. O visual já, ao contrário. Ele vê, ele olha, ele vai usar mais esse tipo de linguagem. Eu percebo.
diferente. E às vezes o problema que dá entre um e o outro é a gente talvez não perceber com quem nós estamos nos comunicando qual é o tipo de linguagem que ele usa. Exatamente. Porque às vezes a gente tem visto isso muito no WhatsApp, né? Às vezes tem pessoas que ela gosta de mandar mensagens, né? Aí vai ler, né? E às vezes tem pessoas que ainda precisa do escutar. Porque às vezes você escreve e a pessoa não assimila. Exato. E aí você passa um áudio ou liga mesmo. Aí a pessoa tem a percepção real daquela mensagem que você está passando. Isso. E acho que às vezes os problemas aí, os desencontros da música é a comunicação. na comunicação. E aí, muitas vezes, né, acaba se criando aí crenças em cima disso, né? Eu não consigo estudar. Por quê? Porque você não está, um professor, de repente, ele não está conseguindo usar uma linguagem ideal para aquele aluno. Numa classe de 30, 40 alunos, você imagina quantos auditivos, visuais e sinestésicos vão estar ali. Você tem que aprender a lidar com todos os sistemas. Então, você tem que se autodesenvolver. Então, já começa por aí. Né? Isso é assim, é só o comecinho do processo. Todo mundo tem essas percepções, né? Todo mundo tem um pouco de sinestésico, todo mundo tem um pouco de auditivo. Sim, né? O que acontece é que você acaba tendo mais predominância, e aí a gente busca, né, trabalhar aquilo, as nossas, entre aspas, que não são, mas deficiências, né? O que eu posso melhorar para desenvolver essas habilidades, esses sistemas representacionais, para que eu consiga me expressar melhor, porque a responsabilidade, eu já vou começar falando já das premissas, né, os pressupostos, né? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. É verdade. Então, assim, resumidamente, a PNL, a Programação Neurolinguística, é o que ela vai trabalhar? Questão de melhor comunicação verbal e não verbal através dos nossos processos neurológicos e também através do quê? Da modelagem, que aí é um gancho maravilhoso, porque eu modelo pessoas. Nós já começamos a modelar os nossos pais, né? Já desde criança. Então, você imagina só para a sua vida, olha só que gancho bacana, você modelar alguém de sucesso. Eu quero ser médico. Esse modelar seria começar copiar. Não seria copiar, mas você vai pegar aquilo de melhor dentro de um processo, por exemplo, de um médico, que eu admiro, eu também quero ser. Então, o que ele faz para ele chegar lá, para ele ser o melhor naquilo? É porque a gente já fala da comunicação, né? Quando ela fala modelar, eu já penso em modelos. Por isso que eu perguntei, seria um copiar, seguir os passos? Né? Seria um seguir os passos. O que tem de melhor naquele processo para chegar lá? Para alcançar aquele resultado, né? Então, o processo de modelagem de excelência, de qualidade, com qualidade, eu vou pegar os melhores aspectos, e aí foi justamente esse o processo que iniciou a PNL. Ela começou em 1970, na década de 70, pelo Richard Blender e o John Grinder. E o que acontece? Um era psicólogo, estudante de psicologia, e o outro de linguística. Fizeram uma parceria, e dessa parceria, né, eles começaram, na época, tinham lá os grandes terapeutas da época, que eram o Milton Erickson, a Virginia Satir, esqueci o nome agora, gente, mas famoso também, o Fritz Perls, que ambos, né, eram psicólogos, eram terapeutas, e eles começaram a analisar por que eles tinham tanto sucesso naquela época, o que fazia de diferente para alcançar a excelência. E aí eles começaram além nesse estudo, a pegar o que tinha de melhor. E aí nasce a PNL, justamente nesse processo de modelagem. Pegou o que melhor tinha deles e compilaram, criando a programação neurolinguística. Então, através de processos, programação, neuro, né? Sistemas representacionais do sistema neurológico, linguística, a comunicação verbal e não verbal. E daí nasceu a PNL, um total, né, sucesso aí. E as pessoas foram conhecendo e aí foram desenvolvendo técnicas, que aí é fabuloso a questão das técnicas, que tem ali
por trás, né? Porque você aprende a trabalhar os seus estados emocionais, a se conhecer, essa questão do sistema representacional que você tem, de trabalhar a si mesmo e melhorar, né? Você reconhecer, criar empatia, imagina, numa comunicação, que é o que a gente precisa o tempo todo, né? No convívio social, familiar, né? É fundamental. E talvez seja mais difícil, né? É você conseguir se comunicar com clareza para o outro. Sim, vencer a questão dos seus traumas e fobias também, porque é muito bacana isso, de você compreender, né? Algo simples, por exemplo, o medo de avião. Por que você tem medo de andar de avião? De voar, né? Andar de avião, voar. É um medo que o avião caia? Na verdade, o que tem por trás disso? Qual é a fobia? Qual é o trauma desencadeado? Medo de barata? Né? Um vício, por exemplo, como o cigarro, o que aquilo te proporciona? Então, vai trabalhando toda essa tua linguagem, né? E vai fazendo através de técnicas, coisas simples, como, por exemplo, ressignificar algo que ficou ali, né? Você tem uma frase X que gera uma crença limitante e que por trás daquilo você acaba se limitando ao sucesso, se limitando a ir para frente, a fazer milhares de coisas na sua vida por uma crença limitante. Uma coisa. Você comentou do Milton Erickson, tem hipnose no meio? Não. Tem? Você aprende a usar, não profundamente, né? Não seguindo a linha dele, mas através de palavras. O que os políticos usam, o que um vendedor usa, muito desenvolvido, né? É isso que eu ia falar, a PNL é usada muito nessa área da técnica venda. de vendas, isso, né? Política, o tempo todo, você jogar palavras que vão atrair as pessoas. Então, você joga aquela palavra e a pessoa, você cria ali, né? Uma atração. São coisas simples, mas muito eficientes. Tá aí política, tá aí vendas, né? Que você nem tem, às vezes, a intenção de compra, mas se aquele vendedor souber te passar, ele utiliza, ele te capta só isso. Você faz a compra e, poxa, mas eu não queria comprar aquilo, eu comprei. Não precisa nem falar muito, né? As balinhas, os docinhos que ficam no caixa. Não é? Ali, passou o olho, né? Não tá comendo docinho? Não estava com vontade, mas está aqui na minha vista, né? Não é? E essa linguagem é simples. E essa comunicação, ela pode ser não verbal, que aí que eu acho que muitos políticos e vendedores usam, né? Que é a questão até de uma roupa, né? A forma que você se apresenta, né? Você se veste. E a verbal seria a forma de se expressar, né? Se você quer atingir um determinado público ou um determinado consumidor, você usa determinadas palavras que vai... O marketing já chama de script. Mas briefing, isso. Que já vem, tipo, urgência, né? Olha, tá acabando, é só 5 minutos. É verdade. Aí já porque já gera, né, a escassez. Opa, então eu vou lá e compro. Então são coisas simples, mas que funcionam absurdamente, né? Então é só saber usar, articular as palavras corretas, o comportamento, né, que você consegue realmente obter um resultado bem positivo, alcance de metas, né, metas e objetivos. Você consegue fazer um excelente trabalho com a programação neurolinguística. E aí você falou sobre ressignificar, isso ficou marcado, assim, para mim. A gente está numa fase que a gente está muito em busca de autoconhecimento, né, não precisa destruir muita coisa, né, mas reconstruir algumas coisas, e esse autoconhecimento é fundamental. E aí eu tenho um post que você fez sobre autoconfiança, falando sobre autoconfiança, né? Eu falei, como é que a gente trabalha a PNL na autoconfiança? Eu já estou falando, estou sentindo de curiosidade, né? Quais são os comandos que a gente fala dessa curiosidade? Eu acho que ela quer. Acho que estou querendo aqui uma consultinha. As pessoas estão muito, às vezes, muito descrenças, né? Muito descrentes de si própria, da sua capacidade, da capacidade de conhecimento que tem.
E aí, às vezes, bate muita insegurança com relação à forma que você vai se colocar, isso no mercado de trabalho, e às vezes até em relações familiares. E aí eu falei, a PNL aborda também essa parte da autoconfiança. Eu vi um post seu, eu falei, eu vou aproveitar que ela vai estar lá, vou dar uma perguntada. Então, assim, dentro da PNL tem diversas técnicas, né? Então, a gente vai trabalhar seu foco. Eu quero trabalhar a questão da autoconfiança. Através de técnicas, de coisas simples, por exemplo, a gente pode ancorar. O que é a ancoragem, né? É você conseguir desenvolver esse processo de remeter a algo bom e a partir daquele momento em que você dispara gatilhos, né, com a ancoragem. E existem diversos tipos de âncora, na verdade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer em você algo que vai te remeter à autoconfiança. Por exemplo, lembrar de um momento em que você se sentiu extremamente confiante. E aí você vai, através do seu sistema representacional, você vai ver, ouvir tudo aquilo que aquele momento te remeteu. Trouxe para você para o estado atual, ok? Por exemplo, fechou os olhos, pensou naquele momento onde você se sentiu extremamente confiante, o que você viu, qual foi a cena, era colorida, tinha brilho, o que você ouviu, o que você sentiu, consegui te trazer para aquele momento, ok? E aí posso, de repente, dar um comando para você, olha, toda vez, Kelly, que você precisar se sentir autoconfiante por tomada de uma decisão, de um trabalho, vou fazer uma entrevista de emprego. Então, você vai lá e, por exemplo, eu escolhi o meu coração, então eu vou lá, aciono esse momento, fecho meus olhos, ativei a minha âncora, respiro e vou lá, parto para ação. Um exemplo, tá? Um exemplo. E tem outras tantas formas de também auxiliar. Essa é uma das. Ancoragem. E aí trabalhar essa questão da imagem, né? Eu quero passar uma imagem de que eu sou, tenho, sei lá, eu sou uma pessoa capaz, ou sou uma pessoa, eu tenho essa capacidade. Aí eu ancoro, então eu trago para uma imagem que representa essa pessoa capaz, a postura, não é isso? Aí fico com a imagem, a sensação que me traz. Isso. E aí, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, aí eu ancoro e trago para mim a sensação. Isso. E aí tem a questão também, por exemplo, é que a gente vai falar, é muito amplo, Sim, né? sim, Então, pouco tempo comentar sobre algo e tantas técnicas dentro, né, do que existe nesse processo todo, é pouco tempo para falar. Até porque a Kelly está falando, mas eu imagino assim, eu tenho um problema de autoconfiança, né? Só que eu, né, nas minhas terapias, eu tenho que olhar aonde começou esse processo de não me sentir capaz, ou de não ser confiante, para eu conseguir estabelecer uma imagem de autoconfiança. Sim. Porque, de repente, se eu ancorar algo nesse momento, só que eu não fui mais a fundo, né, não achei o começo, talvez eu não consiga me sentir tão confiante e não vai funcionar, né? Então, aí que tá, porque justamente você tem que trazer a pessoa para aquele estado, ela tem um estado atual para um estado desejado. E tem um trabalho em cima disso, lógico que não vai ser uma sessão só, é um processo em cima disso. É o tempo todo, são processos que nós trabalhamos, né? Porque tem isso aqui, né? O maior problema nosso é a mente, né? É a mente, é aquilo que registrou, aquele trauma que a gente, em algum momento, a gente criou uma crença limitante. É o tempo todo isso. Tá aí, as crenças limitantes. Vamos fazer com que essa crença tenha um novo significado, e aí que entra a ressignificação. Fazer com que aquela pessoa entenda, tanto ela ouvir, por exemplo, homem não presta, homem não presta. Nenhum logo não presta. Como é que... Né? E não precisa nem ser homem não presta, né? Seu pai não vale nada. Isso, exatamente. Né? Seu pai não vale nada, seu pai é desordeiro, ou, sei lá, seu pai é bagunceiro. Né? O olhar
para o homem, né, para o pai, acaba sendo estendido a outras relações. Exatamente. Seus relacionamentos serão péssimos. O que você vai conseguir no relacionamento? Né? O tempo todo problemas. Nunca vai dar certo com ninguém. Você nunca vai dar certo com ninguém. E a tendência, né, pelo menos, assim, pelo olhar, pelos meus atendimentos de constelação e tal, o seu pai é bagunceiro, o seu pai é bagunceiro, o seu pai é bagunceiro. A tendência é eu sempre olhar para os homens bagunceiros e reforçar aquilo, né? É realmente homem. Todos são. E aí eu entro onde? Mais um gancho, generalização. Uhum. Linguagem. Generalização. Sim. Quando eu generalizo, quer dizer, eu fiz realmente uma pesquisa ou é só minha visão de mundo? O meu mapa de mundo, que aí a gente entra também em outras questões. Quando eu falo de mapa de mundo, é o conjunto de crenças, né, do que eu venho da minha bagagem e que eu criei ali para mim. E se eu não amplio esse mundo, o que acontece? Eu vou ter sempre aquele mesmo tipo de pensamento. Homem não presta, todos não prestam. Eu generalizo. E quando eu caio na generalização, eu estou impedindo o meu crescimento e a minha ampliação de mundo. Uhum. E aí a gente tem mais um pressuposto da PNL aí. Mapa não é território. Não significa que eu penso desse jeito. Você também tem que pensar desse jeito. Porque você tem o seu mapa de mundo, você tem um mapa de mundo, eu tenho o meu. O que acontece é que tem um conjunto de crenças, um conjunto de vivências, de experiências, que vão ter pensamentos, né, distintos. Estava lendo que interessante você estar falando sobre mapa, e cada um tem o seu, e as pessoas têm uma tendência a se aproximar de pessoas que são mais parecidas uma consigo, né? E, pelo menos assim, na leitura que eu estava tendo ali, ele abordava a questão da pessoa que fala alto, às vezes gosta de se aproximar, ou ter uma aproximação com outra pessoa que também fala alto, porque parece que a gente gosta de se reconhecer um pouco no outro, a gente se sente meio mais seguro da atitude que o outro vai ter, porque é parecida comigo, então eu tenho esse tipo de comportamento, então a pessoa também vai ter. E aí, interessante, grupos que se formam, né, pessoas que se vestem parecidas, corte de cabelo, cor do cabelo, que mais, assim, a forma de gesticular, de se apresentar ao mundo, vamos dizer assim. E aí eu achei interessante aí acho que até a gente volta de novo na questão também do pertencimento. E eu achei interessante a abordagem da PNL, porque é como se o cérebro desse esse comando assim, ó, tá seguro aqui. Então, você pode estar com essa pessoa ou se relacionar com essa pessoa, independente de ser afetivo, mas assim, relação de trabalho, tá seguro aqui, porque é como se você tivesse uma previsão da conduta e do comportamento daquela pessoa que você identifica sendo parecida com você. Então, aí, tonalidade de voz, gesticulação, e aí eu achei interessante essa abordagem, você está falando que cada um tem o seu mapa, né? Mas a gente precisa muito desse pertencimento, de estar igual ali, né? A gente, em grupo, os mesmos assuntos, a gente gosta de estar com pessoas que conversam sobre os mesmos assuntos. Mas, nossa, Até porque é mais fácil, né? Tem uma teoria que eu não vou lembrar o nome da pessoa, que fala que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas. Exatamente, do Roberto Chiniachik, não é? É um livro dele, E ele é fabuloso também, né? Sim, eu gosto bastante. Exatamente, isso aí que você falou, eu já ia comentar, são as 5 pessoas, você acaba criando aí, né, vamos falar de PNL, rapport. Achei, adorei você ter falado, que eu ia justamente me perguntar. Porque o rapport é justamente isso, você cria a empatia. Empatia, né? Mas... É a teoria do escritor americano Jim Rohn. Tá. E ele somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. E, inclusive, a gente já volta no rapport. Inclusive, alguns coaches, algumas pessoas falam, né? Você quer ter, você admira, você deseja ter uma vida diferente da sua, esteja mais próximo, né, das pessoas, daquilo que você deseja. Eles falam pessoas de sucesso.
Sim. É que sucesso para mim é uma coisa, sucesso para você pode ser outra, né? Muita gente olha com sucesso, dinheiro, status, né? Mas eu me sinto uma pessoa de sucesso. Isso aí, a modelagem. Mais dinheiro, gente, mas até onde eu cheguei, eu acho que tem sucesso. Não é? Então, a similaridade, né? Essa questão da modelagem, né? Então, eu vejo aquilo que é meu amigo. E eu falo brincando, e já teve mais de uma pessoa, umas 3 pessoas que falaram assim, nossa, eu te admiro muito e gostaria de ser assim, ou de fazer assim, e na época, né, e hoje eu ainda penso assim, mas, né, não sou nada, não tem nada de especial, assim, nada de diferente, não tem grana, né, como assim? O que será, né, que essa pessoa viu que ela fala, não queria ser assim, isso até me sentir, né? É uma admiração, eu acho bacana, né? Exatamente, então, não, a modelagem, né, você vai pegar aquilo que tem de melhor dentro de alguém que você tem sucesso. Para mim, você tem sucesso. Se você tem sucesso, logo eu desejo ser igual a você. Então, o que a Raquel faz de tão bom assim, que eu também quero fazer? E aí ela começa a observar, né, quais são as suas estratégias para alcançar aquele sucesso. Que eu, do outro lado, né, e aí é que tá, mapa não é território, você tem o seu, eu tenho o meu, e tem ângulos de visões diferentes. Pode ter um 9 aqui, para mim é 9, para você é 6. Sim. É verdade, Não é? É. E aí eu fiquei curiosa, você falou de ancoragem, e aí eu vi que você fez um post lá sobre como ancorar a alegria de viver. Eu falei, nossa, que tudo, que bom isso, né? Porque às vezes a gente fica tão desanimada com algumas questões da vida pessoal e até profissional, e fica naquele estado meio deprimido, né? Eu falei, nossa, ancorar a alegria de viver. Modelar essa alegria de viver, trazer pra gente como é que seria isso? Então, ali foram dicas, né, bem básicas para, pelo menos, estimular, porque é aquela coisa, o primeiro passo tem que ser seu. Sim, não é? Sim. O querer, né? Porque eu posso falar, é que nem eu falar, fecha os olhos e imagina alguma coisa, eu não estou imaginando nada. Mas espera aí, você se abriu essa possibilidade? Você realmente quer mudar? Você quer transformar? Mudar dói, né? Faz bagunça, né? Não é sair da zona de conforto. Você tirar uma pessoa de um estado X para ir para o Y, ela realmente quer. A pessoa tem que estar disposta, realmente, senão não adianta, você pode ler vários livros. Exato, então, e tentar fazer cursos. Mas se você não despertar a chave, que a gente volta de novo na questão autoconhecimento, já era. Tem que despertar, tem que acender o interruptor. Vou lá, quero mudar, quero fazer alguma coisa, mesmo que isso doa muito. Eu vou tomar uma atitude, um passo. Então, ali foram dicas simples nessa questão de alegria, sim, porque é possível, porque só depende de nós, é algo interior. E esse processo interno é nosso, como dizem, interno, é meu. Como é que eu posso ter alegria? Eu não posso te dar alegria, mas eu posso te ajudar a mostrar um caminho, a estimular para que você, olha, é assim, através de gestos simples, coisas simples, assim, que eu vou proporcionar para mim mesmo. Autoestima, aí eu já falo isso. Eu tive uma época em que, acho que todo mundo passa pelos seus surtos, né, eles vão ver, e aí teve uma época que eu estava nessa loucura, né, de felicidade, não existia mídias sociais nessa época, gente. E ser feliz, e eu comecei a meio que deprimir, porque está todo mundo feliz e eu não consigo ser feliz, né? Nada a minha volta é motivo de felicidade. Aí a gente vai fazendo os processos, né? E eu desisti dessa loucura de felicidade, a felicidade plena, né? Tem uma frase que o pessoal fala no final feliz, né, das novelas, dos filmes, né, só no final você vai ser feliz. Eu falei, não, no final eu vou morrer,
Só vou ser feliz. E eu passei a apreciar as pequenas alegrias do dia a dia. Né? As pequenas coisas mesmo. Né? Eu parei de buscar a felicidade e passei a olhar para a alegria cotidiana. E aí o estado emocional mudou completamente. E hoje, quando eu converso nas terapias, recentemente fiz essa pergunta, falei, o que é felicidade para você? Porque é um tema, não sei se para você, Juliana, mas para mim é um tema muito recorrente, as pessoas falam assim, eu quero encontrar a felicidade. Tá, mas o que é felicidade para você? Aí a resposta veio, ver o meu filho saudável. Ver o meu filho ser feliz. E você? Eu falei, então, ele vai ser feliz. Se a sua felicidade depende dele, como que vai ser? Vai morrer triste. Ou vai esperar o final feliz, porque Está as coisas simples, né? Então é isso mesmo, é um processo de mergulho interno que você vai começar, se questionou tanto, e aí começou a perceber pequenas coisas, alegrias, um conjunto traz o que? A felicidade, o estado. Então, pequenos detalhes que a gente não para observar. E muita gente, eu vejo também, que teve um pico de felicidade, de euforia. E aí a pessoa passa a vida inteira buscando aquela mesma euforia, aquela mesma felicidade da infância, da juventude, que nunca mais vai ser igual, né? Sim, o tempo passa, as pessoas amadurecem. E como é que eu vou conseguir manter algo que passou ano passado? E aí se deprime. Porque fica com uma memória registrada lá atrás, né? Não vai para frente. Se frustra, né? Uhum. Sim. Mas aí eu posso tentar fazer uma modelagem de uma felicidade, de uma alegria, mas aí trazendo para os valores atuais que eu tenho. Quem eu sou agora. Digo que a palavra seria modelagem. Aí seria um reencontro eu comigo. posso proporcionar, trazer um novo, também não vou dizer que seja ressignificar, porque não foi um registro ruim, foi um registro bom, né? Isso gera um saudosismo e depois acaba gerando uma frustração. Mas eu posso trazer isso de novo, começar a mudar a minha visão de mundo. Como é que eu mudo a minha visão de mundo? Ampliando esse mundo, me permitindo, querendo, indo em busca, como você falou. Eu fiquei procurando, mas está nas coisas simples, é um pequeno despertar. Nada mais, nada menos, é isso, é um despertar. É um querer, é um fazer acontecer algo dentro de mim que me desperta. Eu começar a olhar essa caneca que é rosa, mas o rosa não me traz uma boa sensação, mas eu quero que ela se transforme em alegria. O que eu posso fazer? Depende de mim ou da caneca? Não é verdade. A felicidade. Qual é o meu olhar, né? Estou vendo daqui, é o 6 e o 9. Eu amplio a minha visão, meu mapa de mundo, e começo a ter uma nova perspectiva. Nós mudamos também, né? Não tem como. A gente traz, que nem a gente, às vezes, a pessoa fica saudosista, como você falou, às vezes até de relacionamento, ou que seja, que passou, às vezes convive com o pai, depois não tem mais, com a mãe, não tem mais, porque a vida vai mudando, né? Você se casa e as coisas mudam. E aí a gente tem que aprender a viver no novo estado atual, né? Na nova forma. Mas trazendo aquela modelagem de alegria, não sei se a palavra é modelagem, mas trazendo aquele estado de alegria para o seu cenário atual, né? A gente vai passando os cenários, os personagens dos cenários vão mudando, assim como nós, né? Sim, o tempo todo. O tempo todo. Isso é desconstrução e reconstrução do ser. É diariamente. Diário. Né? Só não posso parar no tempo. Eu tenho que me permitir andar para frente. A mudar essa visão, esse olhar. E aceitar as mudanças, né? Aceitar, exatamente. Sair da minha zona de conforto. Como a minha professora de PNL,
ela falava muito pra gente da questão do furô, né? E aí ela dizia assim, até quando, né, ficar nesse ofurô de cocô? Quentinho. Quentinho, sai daí. Ela falava literalmente assim, né, porque é muito bom ficar ali no quentinho. E quando é que você vai passar, né? Dói sair dali? Dói. Mas tem que dar o passo, tem que fazer e acontecer. Através das técnicas, né? Tem N situações aí, N técnicas para serem aplicadas, trabalhar essa questão do trauma, né? Do que você escutou lá atrás, e criar aí um empoderamento. Crenças de possibilidades, crenças de sucesso. Mudar isso. Como diz o velho ditado, né? Quem toma banho frio está preparado para sair de casa, certo? A gente fala muito de crença, né? Novamente de crença, a gente fala muito de crença. E a gente fala muito das crenças limitantes, né? Também tem as crenças positivas, né? Que a gente pode considerar como positivas. Só que tem aquelas coisas que a gente escuta e que às vezes a pessoa ela nem percebe que aquilo está travando ela. Inconsciente, né? E algumas vezes até aquilo que é considerado positivo dá uma travadinha também. Você atende muita gente assim? Sim, tem. Os casos são mais diversos, né? São os mais diversos possíveis. E a pessoa não se dá conta que aquela situação ali está fazendo com que ela pare. Simplesmente é isso. E aí você tem que procurar, né? Mostrar para ela, olha, de acordo com o que você estuda na pessoa, de você observar, sistema representacional, o tempo todo é isso, é um jogo, né? Uhum. É um jogo, é um bate-bola de eu tenho que olhar, eu tenho que perceber o que o meu cliente deseja, porque normalmente quando a pessoa ela vem te procurar, ela não sabe nem o que ela quer. Né? Então tá, como é que nós vamos começar? Você tem que entender o que a pessoa, eu tenho uma coisa, ela acha que é X, mas é Y. E aí, por exemplo, a culpa é do fulano, eu estou sofrendo, é a vitimização. Não é minha. Sempre terceiriza a culpa. Por que você está vendo aqui? Eu já não sei mais o que eu faço. Então, o que você verdadeiramente quer? A culpa é do fulano? Mas espera aí, então é o fulano, se ele é o culpado, ele que venha, né? Já que você está tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não tenho nada, eu só vim aqui porque eu quero ver, porque aqui é mágica, né? É a mágica. Você tira a solução da cartola, né? Você que corra para né, tentar descobrir o que a pessoa realmente quer. E ela não sabe o que ela quer, porque ela vitimiza-se. Ela joga a responsabilidade para o outro. E aí você começa a fazer todo um processo, né? De conhecer como aquela pessoa age, né? Algumas perguntas, a questão da generalização. Todos são assim, então, porque uma pessoa, duas pessoas foram daquele determinado jeito, os demais todos são. Isso deturpa muito, né? Uhum. As situações, a comunicação, né? Você não consegue, tem atrito o tempo todo no trabalho com as pessoas, por quê? Não, são eles que são assim, olha, porque eu chego, eu faço o meu trabalho, faço isso, faço aquilo, mas toda vez que acontece tal coisa, recai em mim. Toda vez, será? Por quê, né? Por que é só com você? Né? E que autoimagem, além da vitimização, que autoimagem você tem de você? E aí tem uma série, você vê só que uma coisa, né, de crença, que às vezes inconsciente a pessoa acaba gerando ali, né? Gera todo um problema e a pessoa às vezes se desestimula, sai da onde está, vai para outra empresa, e aí começa tudo de novo, todo aquele processo. A culpa é deles, não é minha, é meu chefe. Porque ele é assim, ele é assim. Mas peraí, você tem um mapa de mundo ali criado e não olha para o seu mapa, não olha para você, para dentro.
E o processo de autoconhecimento, ele é um processo que às vezes a gente conversa, a gente fala, a gente vê aí nas mídias, parece algo simples, parece algo fácil. Sim, facílimo. Super, né? Super simples, super fácil, né? Mas não é tão simples assim, requer muita ajuda, né? Muita técnica, várias áreas, né? E a gente sempre fala isso, porque cada um vai ter uma técnica que melhor se adequa, mas é um processo contínuo também, né? Sim. Às vezes tem gente que chega e fala, tá tudo resolvido, me conheço, né? E tropeça lá na frente de novo. Sou ótima, eu já estou assim em estado maravilhoso, sou praticamente um Buda, né? É que quando você entra no processo de autoconhecimento, não é fácil. Aí você vai identificar suas crenças limitantes, aí, padrões repetitivos, ideias, pensamentos repetitivos que você tem. E às vezes você vê que você não é a mocinha da história, né? É a vilã. Às vezes não quer ir. E aí o primeiro passo já foi, meu bem. Você já entendeu que você não é a bebezinha, a florzinha da história. E aí, para você reconhecer isso e começar a entrar no processo de alterar, remodelar, eu acho, essa sua personalidade fofíssima, não é fácil, entendeu? Mas é o que a Janaína falou, você tem que querer. Você também tem que estar disposta, porque também não vai ficar a vida toda colocando a culpa em todo mundo, né? E aí até vira uma pessoa meio chata, né? Porque às vezes para você, assim, eu tô falando isso porque eu também já fui, ainda sou algumas vezes vítima. Às vezes eu não me aguento, às vezes tem situações que realmente eu não me aguento, porque eu fico direcionando a situação negativa, o que ocorreu para uma terceirizando, entendeu? Não só marido, sei lá, qualquer relação, trabalho, às vezes vizinho que perturba, né? Você quer estudar e o vizinho tá perturbando lá com o som alto e tal. A gente terceiriza muito, mas aí a gente tem que entender como que eu me comporto nessa situação, né? Até onde eu também estou me deixando ser incomodada, até onde eu estou sendo influenciada, permitindo ser influenciada, né? E aí a gente às vezes fica irritada, e aí fala, não, mas eu estou irritada com aquela tal pessoa, mas o problema não é a pessoa, eu que estou deixando as atitudes dela chegar a mim, me incomodar. Ou será que eu estou me vendo nela? Ou então é isso mesmo. E ainda espelho, né? Eu não gosto, eu espelho. E ainda tem menina, esse negócio de efeito espelho, quando tu começa a usar essa técnica, abre as coisas. Aí quando você começa, você desiste, né? Você fala, não, dá. Às vezes começa a me incomodar algumas coisas, deixa eu parar pra pensar, o que eu tenho ali que tá me incomodando tanto aquele tipo de comportamento, ou às vezes a frase que a pessoa fala, repetida de forma repetitiva, ou o tom que a pessoa usa. Que ela pode, de repente, estar disparando em você um gatilho. É verdade, é um gatilho. Algo que te remeteu, que você passou uma situação ali, né, desafiadora, uma situação ruim, e que acabou... Registrou aquilo. Inconsciente, você nem percebe que é gatilho. Exatamente. Então, por que te irritou tanto? Ou você criou aquela similaridade com aquela pessoa, mas também pode ser questão de gatilho. Então, tem N situações que podem desencadear ali, né, determinada situação. E aí? E assim, não é uma sessão, né? É um processo, né? É um processo. Eu sei que depende muito da pessoa, depende muito de como ela chega para você, mas em média, o processo, ele dura quanto tempo? Tem uma estimativa? Olha, assim, varia muito. Não dá para precisar, mas a gente sempre fala, olha, quem está, dependendo da situação, do grau que esteja, o que ela já vem com algo definido, né? Eu, por exemplo, eu falo assim, vamos fazer umas 4 ou 5 sessões, dependendo da avaliação, mas tem gente que eu fiquei mais de um ano. E depende muito também da evolução da pessoa, né? Assim, mais de um ano para a pessoa, né, começar a se compreender,
Enfim, e aí foram gerando outras, né, a gente foi desenrolando outras questões, tem isso também, né, a pessoa se sentiu confortável, gera ali uma relação de confiança e a pessoa querer continuar esse processo. E aí vai trabalhando várias áreas da Vai vida, trabalhando né? em várias áreas, né, eu tenho trauma, medo de avião. E às vezes uma coisinha tá prendendo 10. Exatamente, né, então você puxa aquele fio, pronto, soltou. Mas às vezes não, né? Você tem que ficar esmiuçando, puxando mais linha, para ir soltando aos pouquinhos. Mas as técnicas são excelentes. Porque você vê a transformação da pessoa, né? Que nem eu falei, é uma pessoa que teve um convívio comigo, né? De um pouco mais de um ano, mas o que ela cresceu foi absurdamente. Hoje se tornou uma pessoa totalmente confiante, né, mudou, era aquela coisa de jogar responsabilidade para a família, de vitimização o tempo todo, de medo de ir para a vida, de buscar, né, a sua forma de viver independente, sem, né, porque família é importante sim, mas você também tem que tomar a rédea da sua vida para seguir em frente. Conseguir ser autônomo, né? E se permitir crescer, né? Porque senão a gente fica muito ligado, às vezes, a pai e mãe, a gente nem amadurece direito, né? Sim. Porque você fica ali naquele mundo ali familiar e você deixa de viver novas experiências. São os medos, né? Você fica nessa dependência e não cresce, não faz o que realmente quer. Mas espera aí, é o teu sonho ou o sonho do teu pai e da tua mãe? É verdade, é o teu sonho ou do pai e da mãe. Eu sempre ouvi falar que trabalhar, as pessoas vão me passar para trás. Cuidado. Ou seja, que confiança que eu não Confia desconfiando. Exatamente. Mas peraí, a pessoa vai ficar o tempo todo em cima do muro. E aí? Fica com medo, acho que a gente também tem muito medo da rejeição, né? Às vezes a gente deixa de se colocar, sei lá, qualquer ambiente que seja de trabalho. Ser aceito, né? Necessidade de ser aceito. A gente não tem, às vezes, muita capacidade de lidar com a rejeição e com o não. Isso eu vejo, isso acontece da minha geração e eu vejo até a geração atual. O não saber lidar com o não, processar o não, às vezes é muito duro. E o não, você sabe que o nosso cérebro não associa. É verdade, né? E as primeiras palavras que a gente ouve quando criança, não, faça isso, não, faça aquilo, não. E aí a criança guarda aqui o comando, vai lá e faz. Não. Então são adultos que cresceram com não. O cérebro não associa o não. Não põe o dedo na tomada, a criança vai lá. Até levar o choquezinho, né? Leva o choque. Aí deu aquela tremidinha, realmente, eu sei que eu não posso. Janaína, e a gente começou a falar, mas a gente muda de assunto, né? E o rapport? O que vem a ser o rapport? O rapport é uma técnica muito boa, porque ele vai tirar a empatia. Então, eu posso trabalhar em qualquer situação. Por exemplo, eu começo, né? Eu não te conheço, vou, por exemplo, numa entrevista de emprego. Algo bem básico. Estou ali tensa, nervosa e tal, não consigo me preparar, mas eu quero que você consiga criar aquela empatia por mim, né? Ou numa reunião que eu quero convencer o meu chefe, enfim, os colegas, eu começo a criar ali uma empatia através de um espelhamento de atitudes, por exemplo, né? Estou conversando com você agora, e eu estou vendo que você está ali segurando, eu não preciso te contar, eu vou te imitar, só isso. E ali eu vou criando, né? Você vai percebendo inconscientemente que nós criamos ali uma ligação de espelhamento, e eu vou falando com você assim, discretamente, né? Sutil, mas eu vou criando ali com você um laço. Isso eu posso conseguir trazer ali algum vínculo, né? Isso é extremamente positivo. Já peguei a canetinha, já entrei. E sabe o que eu lembrei? Eu trabalhei uma vez no escritório de advocacia e tinha um rapaz que trabalhava com a gente chamava ele de puxa-saco, porque ele começou a se vestir com terno, as cores de gravata, igualzinho do nosso chefe. E era muito engraçado, porque realmente ele tinha um diálogo, ele conseguia ter um diálogo bem, assim,
com o nosso chefe, mas eu acho que ele nem, na época, ele nem sabia o que ele Era estava. um rapaz, mas ele estava modelando. Ele estava modelando. Vai olhar esse rapaz hoje, virou chefe. Com certeza, ele tinha muita admiração pelo nosso chefe, ele tinha muita admiração, muito respeito. Mas todos nós, porque o nosso chefe realmente era uma pessoa de uma capacidade e, sei lá, uma generosidade, uma sabedoria. E, assim, nós admirávamos ele, né? Mas, assim, ninguém chegava a se vestir ou ter os mesmos gestos, né, que ele. E esse rapaz, ele tinha. E era muito engraçado, porque até com o tempo, até o Tom, o nosso chefe, ele tem aquela voz mais anasalada. E ele começou, às vezes, em reuniões, fala desse jeito. E a gente também era terrível. Nós éramos terríveis. E quem percebia isso, a gente dava risada, né? Que a modelagem, né? Mas realmente ele tinha uma admiração e ele foi em busca talvez de uma nova postura, um novo comportamento, ele que dava certo. Mas não é que ele era puxa-saco. Ele não era puxa-saco. E a gente aqui tirando sarro dele. E aí a gente já olha e fala, puxa-saco. E aí, puxa-saco. Ele falando isso assim, aquela voz, eu lembrei isso, foi tão engraçado, porque foi uma fase tão gostosa. A gente, sabe aquela coisa de começando a trabalhar, né? Ganhar o dinheirinho, uma equipe boa. Então, bons tempos, né? E aí, eu ia te perguntar se você tem alguma técnica, assim, você falou do rapport, mas tem alguma técnica, outra, assim, que você tem preferência, está trabalhando, está utilizando? Ou isso vai de acordo com a pessoa, que você faz um combo, assim? Vai de acordo com a pessoa, com a situação, né? Mas, assim, as básicas que eu acho que são bem práticas para o dia a dia, essa questão do rapport, da ancoragem, ressignificar, são coisas simples, né, de se fazer e que você pode já trazer um resultado, já um efeito imediato para determinadas situações. Então, eu gosto muito e aplico também no meu dia a dia. Sim. Isso é muito bom, que é bacana, entendeu? Você conhecer determinado assunto não é só para você, né, você se torna depois um terapeuta e tudo mais, mas você primeiro, para você, para autoconhecimento. Então, você aplica, usa no teu dia a dia e, ó, E aí, sempre. segue em frente e pode, né, auxiliar as pessoas, virar uma forma de trabalho. Tem uma técnica também de repetição. Outro dia, eu estava assistindo até um vídeo de um rapaz falando que ele até utilizava Japamala, sabe, que tem aquela 108 continhas, né? E ele repetia uma frase de autoafirmação, né? Sim, afirmações positivas. Ele projetava uma imagem e verbalizava e também respirava e sentia. Sim, tem, e é muito bacana isso. Você pode aplicar uma técnica X ou Y e depois você vai lá e coloca a ponte para o futuro, por exemplo, que é fabulosa. É você conseguir, né, você fecha os olhos, faz um trabalho mental, trabalho assim, telas mentais, né, de determinadas situações. Então, você faz projeções para o seu futuro. Você hoje está no estado X, no estado atual, e você quer chegar no estado Y. Então, como é que seria esse teu estado futuro, essa ponte sua para o futuro? Então, toda vez você trabalha com uma técnica e, ao final, para fortalecer mais aquele trabalho, você acaba fazendo a ponte para o futuro. Então, fazendo com que a pessoa entre naquele estado sem ela ainda ter conseguido. Então, ela se imagina, como é que é eu estar ali naquele local, no topo da montanha? Como é que eu vejo essa imagem? É colorida, é brilhante, tem som? Trago sistemas representacionais, porque eu vou fazer uma ancoragem. Preciso sentir. Exatamente. Eu preciso ver, eu preciso ouvir aquilo ali. Preciso sentir que eu estou naquele lugar, Exatamente. Naquele E momento. justamente um trabalho muito feito por atletas, né? Alta performance. Vocês podem reparar que tem alguns atletas, os tenistas, né? Tem alguns tiquezinhos antes de começar, não sei se vocês já observaram. Eles já fazem, ou um nadador, antes de começar o seu esporte, eles estão ali fazendo algum gesto, né? Toca no pulso, toca, enfim, fazem lá, estão se benzendo, estão fazendo a religião, não, é uma âncora, né? Já alguma coisa mentalizando como é que vai ser aquele meu processo. Eu vou nadar, então eu já me visualizo vencendo, fazendo todo o meu processo com uma alta performance.
Então, eu já tenho aquela pré-visualização do que eu vou fazer, já com sucesso. Isso é extremamente poderoso. Isso é muito bom. Nossa, você está falando disso, visualizar. E você está falando de rituais, e eu estava vendo aquele documentário da Netflix, do Tony, Eu Não Sou o Seu Guru. E ele, nossa, ele é fabuloso, né? Sim. E ele teve uma superação muito forte. E ele seguiu algumas técnicas, mas ele também, por ele si só, ele teve assim, uma iniciativa muito forte, né, das coisas que ele passou. E ele tem um ritualzinho antes de entrar. Sim, você vê que ele tem um trampolim antes de entrar. Ou seja, ele eleva a energia dele ali, ele já sabe, já tem as próprias âncoras, já tem a forma dele trabalhar e de passar isso para as pessoas. Eu Não Sou o Seu Guru, uma excelente dica para quem quer começar a mudança. Exatamente. Dou uma dica legal também, é ler o livro dele. Tem, na verdade, 2, mas o que eu gosto mais é Poder Sem Limites, Anthony Robbins. É um excelente livro onde ele passa dicas incríveis de PNL, aplicar-se, fala um pouco da história dele, e assim é sensacional, porque você já começa a ter, né, boas dicas, fala muito essa questão de crenças, inclusive tem lá as crenças do sucesso, tem inúmeras informações que vão te conduzir, te estimular a buscar mais informações sobre PNL. Muito legal. E eu gosto da energia dele, né? Se você assistindo o documentário, o livro também deve ser, nossa, fantástico. Eu não tive essa oportunidade de ler, mas no documentário você vê que ele tem uma energia, assim, ele é motivacional. Sim. Tipo, vamos sacudir aqui e vamos ser outra pessoa. Não importa se você errou, o que você fez. Ele meio que, às vezes, ele dá uma jogada na cara, né? Olha, você tá... Ele é direto e reto. Ele é direto e reto. E é cultural também, né? Americano, ele é Sim, sim. Inclusive, por exemplo, aqui no Brasil, eu gosto muito dele, é o Rodrigo Cardoso. Ele modelou, aí fala de processo de modelagem, de excelência, ele modelou o Tony Robbins. Então, o trabalho dele é totalmente na mesma vibe do Tony. Então, ele dá cursos aí sobre N assuntos, vendas em especial também, né? Autodesenvolvimento, e que te levam nessa mesma vibe para você justamente sair daquela situação, problema, e tomar rumo na sua vida. Você vê que ele mexe com todos os sentidos da pessoa, né? Ele conversa com a pessoa, ele cria vínculo com a pessoa, ele olha no olho da pessoa, ele toca na pessoa. Ele usa tudo. Aí vem uma música, ele usa a parte também auditiva, mas eu acho que ele dá uma sacudida na pessoa, mas depois ele fala, olha, ele te dá aquela esperança, né? Você pode fazer diferente. Vamos aí, vamos fazer. E aí te dá a técnica, né? Eu falei, gente, eu gosto bastante. Você falei, olha... Então, dicas preciosas, gente. Eu Não Sou o Seu Guru, e o livro? O Poder Sem Limites. O Poder Sem Limites. Excelente. Tem umas dicas de filmes, que eu fiz aqui umas anotaçõezinhas, mas que dá para você ter algumas percepções. Por exemplo, aquela animação que é Divertidamente, que fala de emoções, mas ele é perfeito. Porque aí faz, né, são muito inteligentes, né, e justamente tem essa linguagem onde vai falar das emoções, da mudança daquela adolescente, de criança para adolescente, o que gerou os traumas, né, todo esse trabalho. Muito bom. Essa animação é muito boa. Eu gosto, eu assisto às vezes em quando. Eu também já assisti inúmeras vezes e cada vez você vai ter uma visão diferente. Exatamente. Né? Isso é bem bacana. A Vida é Bela, a questão da ressignificação, né? Pai e filho, não sei se vocês lembram desse filme. Sim, eu assisti, mas eu não lembro. Fala da guerra, né? Dos judeus, então o pai... Ele sei que ele conta pro filho que eles estão no jogo. Isso, é perfeito. Ele vai montando um cenário ali do que ele para aquela criança não crescer com traumas, mesmo porque ele não sabe o que vai acontecer futuramente, né? Então ele vai tentando minimizar a situação para aquela criança não gerar ali problemas, traumas, né? Então, docilmente, ele mostra tudo isso aí, então eu achei incrível. Acho que são 2 filmes que valem a pena. Tem outros tantos aí, mas dica básica, livro, 2 filmes,
Ah, gente. Final de semana, pipoca. E começar o seu processo. Exatamente. Janaína, você consegue fazer esse processo online ou só presencial? Online é possível, sim, presencial. E os dois é tranquilo. Então, gente, quem tiver interesse pode procurar a Janaína, fazer o processo presencial, ou não tem desculpa, dá para fazer online também, né? Porque às vezes o deslocamento, o trabalho da pessoa. Ou a autossabotagem. Ou a autossabotagem. Né? Mas é que como eu fico muito tempo na rua e dirijo muito, eu entendo também que o trânsito às vezes complica. Mas dá para trabalhar online e presencial. Quem tiver interesse, procura a Janaína. E encontra a Janaína onde? Bom, pode ser no Instagram, através do meu Instagram, que é o Harmonizar 7. Que lá tem bastante dica legal. Estou à disposição, agradeço vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós agradecemos. E assim, o assunto é muito amplo, Sim. né, para entrarmos em detalhes, mas eu acho que já é um conteúdo que pelo menos deu algumas informações bacanas, um bate-papo super descontraído, para que as pessoas, é o fio inicial daquela novela de lã. Já dá para a pessoa perceber se essa técnica me serve ou não é essa ainda. Preciso procurar outra. Mas posso garantir que todas as técnicas, elas ajudam muito. É verdade, é verdade. Sempre, sempre. Eu acho que a gente quer ser acelerado, né? Mas acho que um passo de cada vez, por menor que seja, leva a gente longe. Com certeza, é isso aí. Gente, e é isso. Hoje nós estivemos com a Janaína Azevedo, terapeuta maravilhosa, falando Obrigada. de PNL. Gratidão, Gratidão, pelo Muito convite. obrigada. E eu vou tomar a liberdade de finalizar falando uma frase da Janaína. Uma postagem que eu achei assim maravilhoso. Reconstruir-se. Acredite na capacidade de recomeçar todos os dias. Gratidão. Eu moderei essa frase. Beijo, gente. Até Beijo. mais. Tchau, tchau.